No final de 2010, começou uma revolta popular que atravessou fronteiras e derrubou governos em diversos países do norte da África e do Oriente Médio. Este evento ficou mundialmente conhecido como a Primavera Árabe. E para entendermos os problemas geopolíticos que estamos vivendo hoje, precisamos entender um pouco mais sobre a Primavera Árabe, a Guerra Civil na Síria, o que é o Estado Islâmico, quem são os curdos e o que os Estados Unidos e a Rússia têm a ver com tudo isso. O episódio que marca o início dessa onda revolucionária, conhecida como Primavera Árabe, aconteceu na Tunísia no dia 17 de dezembro de 2010, quando um vendedor ambulante de 26 anos de idade chamado Mohamed Bouazizi incendiou o próprio corpo em frente a um prédio do governo. Seu protesto, antes de tudo, foi um grito de socorro material. Ele era vendedor, suas mercadorias tinham sido apreendidas e ele vinha sofrendo agressões e humilhações por parte das autoridades na tentativa de recuperá-las. Num país em recessão que já tinha 30% da população desempregada, seu grito gerou grande comoção. Sua morte virou revolta. Assim como Mohamed, muitas pessoas sofriam não só com a recessão, mas também com as arbitrariedades do governo e violência das autoridades comandadas pelo ditador Ben Ali, que já estava no poder há nada menos que 23 anos. Logo no início de 2011, a revolta desencadeada por Mohamed Bouazizi derrubou o governo de Ben Ali na Tunísia. Esse primeiro sucesso se alastrou pelo norte da África e Oriente Médio, atingindo com maior ou menor intensidade dezenas de países. Acabou que foram derrubados outros governos e regimes que já se prolongavam por décadas. No Egito caiu Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos. No Iêmen caiu Ali Abdullah Saleh, que governava há 34 anos. Na Líbia caiu Muammar Gaddafi, no poder há 42 anos. No entanto, na Síria o resultado foi um pouco diferente. O presidente era Bashar al-Assad, sucessor de seu pai Hafez al-Assad, que governara por 30 anos. Bashar al-Assad já estava no poder há 17 anos. E ao contrário de Ben Ali, Mubarak, Saleh e Gaddafi, Assad balançou, mas não caiu. A tentativa de derrubada de governo enfureceu o déspota, e o que teve início foi um dos conflitos mais violentos das últimas décadas. Este conflito é a tão comentada Guerra Civil da Síria. Mas calma, vamos voltar para a Primavera Árabe primeiro, pois ela contou, para além das revoltas locais, com a influência direta de potências mundiais que vêm disputando territórios aliados desde a época da Guerra Fria. E ao ver o circo pegando fogo no mundo árabe, uns passaram a apoiar os movimentos dos rebeldes e outros os governos desses países. É importante lembrar que o apoio a um lado ou ao outro não se deu por uma questão ética. O que foi relevante não foi, por exemplo, o caráter ditatorial dos regimes, mas sim divergências de interesses econômicos e geopolíticos. Há uma disputa mundial entre os dois blocos geopolíticos de sempre. O bloco liderado por Estados Unidos e União Europeia, e o bloco liderado pela Rússia, o principal país da antiga União Soviética, e pela China. Então, a queda de governos durante a Primavera Árabe se explica em partes pela revolta popular contra esses regimes autoritários, que contou com apoio econômico e bélico vindo de fora do país, mas também pela recessão econômica que levou suas populações ao limite e, finalmente, com a novidade do uso intensivo de redes sociais. Sim, a Primavera Árabe ficou conhecida também pela rápida e quase incontrolável difusão dos protestos, algo que se deve às tecnologias de comunicação digital. Claro que alguns ditadores chegaram a tomar medidas para tirar do ar o Facebook, o Twitter, chegando inclusive a impedir o acesso da internet como um todo. No caso da Síria, cuja revolta explodiu em 2011, no auge da Primavera Árabe, foi um pouco além de cortar as redes sociais. O presidente Bashar al-Assad decidiu responder às manifestações massacrando os que protestavam nas ruas, uma retaliação violenta e assustadora. O que começou com um protesto pacífico terminou em um banho de sangue. Logo em seguida, em março daquele ano, as forças de segurança de Assad prenderam e torturaram um grupo de adolescentes por grafitarem mensagens de caráter revoltoso em um muro. As respostas truculentas do regime às manifestações desencadeou um levante generalizado, com uma onda de deserções nas tropas do exército. Muitos soldados passaram a se recusar a lutar em defesa do regime, alguns se engajando do lado oposto do conflito. Sim, esses acabaram formando exércitos rebeldes que hoje combatem as tropas de Assad. Afora as questões internas da Síria, há outros fatores interferindo no conflito. Como dissemos antes, alguns rumos da Primavera Árabe também foram determinados por organizações estrangeiras. Uma delas foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foi criada durante a Guerra Fria para fazer frente à União Soviética, mas que continua existindo até hoje. Mas por que as maiores potências mundiais estão tão preocupadas em ter um governo aliado no poder
lá na Síria. A disputa se relaciona com os interesses nas reservas de petróleo do país, assim como no uso de seu território para o escoamento da produção de países vizinhos, como a Arábia Saudita, o Iraque e o Kuwait, que estão entre os maiores produtores do mundo. E além do petróleo, a disputa se relaciona com a posição geopolítica da Síria, uma saída para o Mar Mediterrâneo, algo que nem esses países citados agora e nem a Rússia possuem. Imagine como seria vantajoso para a Rússia ter uma passagem para o Mediterrâneo para escoar gás natural e outros produtos. Assim como no caso da crise ucraniana, está em jogo a presença russa na vizinhança da União Europeia, que a OTAN, com os Estados Unidos, vem tentando afastar e os russos vêm tentando manter. Os rebeldes que querem derrubar o governo foram financiados pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a Rússia é aliada antiga das ditaduras dos Assad. É por essas razões que grandes potências hoje financiam lados opostos na guerra civil que está destruindo e despovoando todo um país. Assad tem o apoio de Vladimir Putin e também do governo do Irã e do Hezbollah, que é uma organização paramilitar islâmica sediada no Líbano. Sim, religiosa e paramilitar. Já os opositores têm o apoio da OTAN e de diversos países, com destaque para os Estados Unidos. Tendo em vista o tamanho dos jogadores, a guerra tem se estendido por anos sem que algum lado consiga derrotar o outro. Assad controla a região mais populosa do país, mas nem mesmo em Damasco, a capital, ele tem o domínio pleno do território, já que forças rebeldes controlam áreas do entorno da cidade, como Ghouta, que foi onde aconteceu um ataque com armas químicas em 2013. Esse que foi o maior ataque químico em qualquer parte do mundo nas últimas 3 décadas, afinal, o uso desse tipo de armamento é proibido por convenções internacionais. E as violações dessas convenções têm sido a justificativa dos bombardeios dos Estados Unidos e da OTAN contra as áreas controladas por Assad. Ainda há dúvida acerca da autoria desses ataques. O que se sabe é que essas armas estão sendo usadas contra civis. Dentro de um país pequeno, o mundo presencia uma guerra que já matou cerca de 400 mil pessoas e deixou mais de 11 milhões de desabrigados. Um país que tinha 17 milhões de habitantes em 2014. Desses desabrigados, 5 milhões deixaram a Síria como refugiados de guerra e foram procurar asilo em países como a Turquia, que recebeu quase 3 milhões de pessoas, o Líbano, com 1 milhão de refugiados, a Jordânia, com 600 mil, e o Iraque, que também está em guerra, mas ainda assim foi procurado por 200 mil sírios. Outros países do Oriente Médio, do Norte da África, da Europa e das Américas, incluindo o Brasil, estão sendo procurados como alternativa à barbárie. Só na Europa foram feitos cerca de 1 milhão de pedidos de asilo, sendo a Alemanha o principal destino, com mais de 300 mil pessoas. Imagens como a do corpo do menino Aylan, que se afogou ao tentar chegar à Europa de barco, repercutiram por toda parte. Além disso, a questão dos refugiados é o assunto mais debatido na política dos países europeus. O argumento desses políticos é o de que a entrada de refugiados traz ainda mais ameaças à segurança, já que a Europa vive uma guerra contra o terrorismo islâmico. Um argumento que para muitos é convincente, que tem ganhado força, entre outras coisas, em razão de ataques relacionados a um grupo terrorista novo que surgiu em meio à guerra civil na Síria. Esse grupo é conhecido como Estado Islâmico, ISIS ou Daesh. O ISIS vem reivindicando diversos atentados terroristas nos últimos anos, incluindo o assassinato de 12 pessoas na redação do jornal humorístico francês Charlie Hebdo, em Paris, em janeiro de 2015. Um ataque suicida em Ankara, Turquia, que matou 102 pessoas que faziam uma manifestação pedindo o fim da guerra. A derrubada de um avião no Egito, em outubro de 2015, matando 224 pessoas, a maioria turistas russos que visitavam o país. Ataques com bombas e tiros em diversos pontos de Paris, incluindo um estádio e uma casa de shows, em novembro de 2015, matando mais de 130 pessoas. Explosões em Bruxelas, em março de 2016, que mataram 34 pessoas e feriram outras 190. Ataque com um caminhão na cidade de Nice durante a comemoração do aniversário da Revolução Francesa, em 14 de julho de 2016, que matou ao menos 84 pessoas. Além de muitos pequenos atentados realizados por apoiadores do ISIS que agiram sozinhos. Desde o início da Guerra Civil, o Estado Islâmico aumentou rapidamente o pânico na população dos mais diversos países, com atentados que variam do uso de bombas e de armamentos pesados a atropelamentos e facadas. Táticas que dificultam qualquer ação preventiva por parte das autoridades e causa pânico na população. Pânico que vira ódio. Aumenta então a xenofobia e o medo de muçulmanos. O ISIS surgiu das guerras que aconteceram no Iraque desde 2003 e na Síria desde 2011. Em 2014, o ISIS proclamou um califado e passou a se expandir para outros países, conquistando adeptos e disputando espaço com organizações fundamentalistas mais antigas como a Al-Qaeda e o Talibã. Além dos atentados no exterior,
exterior, o Estado Islâmico tem ganhado fama por seus atos de barbárie na própria Síria e no Iraque, como a decapitação de prisioneiros transmitida pela internet, ferramenta que os terroristas possuem assombroso domínio, e genocídios de minorias étnicas e religiosas, como por exemplo os Yazidis. Outros vídeos mostram a destruição de templos e de monumentos anteriores ao islamismo. Numa região que viu a aurora de civilizações como os sumérios e os babilônios, as perdas tornam-se incalculáveis. Dentre outros sítios arqueológicos, o ISIS já destruiu a cidade assíria de Nimrud, construída há mais de 2.300 anos, e a cidade de Palmira, que tinha sido o centro comercial dos romanos no mundo árabe. Entre mortes e destruições fica uma dúvida: o que defendem estes terroristas? Bom, o Estado Islâmico é um grupo jihadista pertencente à vertente salafista do islamismo sunita. O que isso quer dizer? Assim como no caso dos cristãos, que se dividem entre católicos romanos e católicos ortodoxos, protestantes anglicanos, luteranos, adventistas e etc., os muçulmanos também se dividem. Das muitas distinções, a que mais se destaca é a entre os muçulmanos xiitas e os sunitas. E é por isso que, para entender o conflito sírio, é preciso estar atento aos aspectos religiosos da guerra. Vamos então situar o governo Assad no que diz respeito à religião. O ditador Assad é um muçulmano alauíta, que é uma igreja originária dos xiitas, mas que, ao contrário das vertentes mais tradicionalistas, costuma ser muito mais liberal. Assad não é, portanto, um fundamentalista islâmico, mas um nacionalista árabe, que inclusive usa roupas de origem ocidental. E aí é importante estar atento às palavras. Enquanto o Islã diz respeito a uma religião, árabe diz respeito a uma identidade cultural e étnica que une pessoas de muitos países e com religiões bem variadas. O Brasil, inclusive, conta com uma colônia árabe de mais de 1 milhão de imigrantes e descendentes, cuja imensa maioria é cristã. Não podemos dizer que Assad é diretamente responsável pelo fundamentalismo na Síria, mas podemos dizer que foi a guerra civil que ele causou que fez com que o fundamentalismo entrasse com tudo no centro da política síria. Dentre eles, o avanço rápido de movimentos salafistas, da qual se destaca o Estado Islâmico, mas também o da frente Al-Nusra, que está apoiando os rebeldes contra o governo de Bashar al-Assad e recebendo, portanto, o apoio dos países ocidentais. O salafismo é um movimento ultraconservador sunita que existe em diversos países. A ideia dos salafistas é basicamente a de viver como nos tempos de Maomé e de seus primeiros seguidores, restabelecendo a Sharia, como é chamada lei islâmica. Muitos dos atos de barbárie do Estado Islâmico estão relacionados à aplicação a ferro e fogo da Sharia. Dentre outras coisas, foram tornadas legais diversas formas de tortura, amputações, estupro e escravidão, coisas inaceitáveis para o tempo que vivemos. Para um país que viveu meio século sob um regime bastante laico para os padrões muçulmanos, sofrem não apenas os que não são desta religião, mas também a maioria muçulmana, que acabam se tornando refugiados, mas que não são aceitos nos países para onde vão porque são suspeitos de serem terroristas. E ainda existem países que apoiam o Estado Islâmico, em especial a Arábia Saudita, cujo governo é wahhabita, uma postura religiosa que é bastante parecida com a do ISIS, e também a Turquia. E ambos os países apoiam o ISIS porque todos eles têm inimigos em comum, como por exemplo o Irã, que é o maior país muçulmano xiita que existe e que por essa e outras razões é aliado do governo Assad. E os curdos, que lutam contra Assad, contra o Estado Islâmico e contra a Turquia. Os curdos são a mais numerosa nação sem Estado do mundo, com cerca de 30 milhões de pessoas vivendo num grande território entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Um povo que reivindicou desde o século XIX a criação de um Estado nacional soberano, o Kurdistão. Nos últimos anos, eles ainda viram a mudança de duas grandes ditaduras na região, o fim do governo de Saddam Hussein no Iraque e o enfraquecimento de Assad na Síria. Ao mesmo tempo, tiveram que enfrentar o surgimento de uma nova ditadura na Turquia, que é um estado com uma tradição de muita violência contra os curdos e outras minorias. E que, diga-se de passagem, ainda se recusa a admitir o genocídio que praticou contra os armênios durante a Primeira Guerra Mundial. Encurralados entre a guerra civil na Síria e a nova ditadura na Turquia, os curdos se aliaram à coalizão apoiada pelas potências ocidentais. Mas além de combater em diversas frentes, os rebeldes curdos têm chamado a atenção por abandonarem o sonho de um Estado soberano. Em vez de um Estado nacional, muitos passaram a defender o que eles chamam de confederalismo libertário, uma ideia inspirada nas obras de Abdullah Öcalan, líder curdo que se encontra preso na Turquia desde 1999. Os curdos estão acabando com o poder centralizado e tomando as decisões em reuniões locais, com regras que garantem a participação das mulheres e de minorias étnicas. Além disso, estão formando tropas para se defender dos ataques que vêm de todos os lados,
Assad, Estado Islâmico e Turquia. Ou seja, a questão síria é vista por muitos como uma pequena guerra mundial, onde se mesclam conflitos e fatos diversos. Guerra ideológica, como no caso dos rebeldes versus Assad. Guerra de meios de comunicação, estendendo-se para toda a Primavera Árabe. Guerra geopolítica, de ordem predominantemente econômica, entre Estados Unidos e Rússia, remontando aos tempos da Guerra Fria. Guerra étnica histórica, como é o caso dos curdos. E guerra religiosa, com enfoque especial para o terrorismo do ISIS. Ou seja, um tabuleiro complexo para grandes líderes, que se esquecem da dor, da barbaridade e da morte presenciada pelos habitantes desse país todos os dias de suas vidas.